João capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor, verso 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Preste atenção nessa frase que eu vou ler, e o verso 4. Eles esperavam um movimento das águas. Verso 4. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Por que eu estou dizendo para você prestar atenção? Porque a maior parte dos manuscritos antigos não citam nem o final do verso 3, nem todo o verso 4. Esse é um dos critérios que nós temos que ter ao estudar a palavra do Senhor. Ao longo do tempo, as traduções, elas, em muitos casos, acrescentaram coisas. A própria tradução do original para o português, muitas vezes muda o contexto da palavra. Então nós estamos aqui diante de ministros. Quando você for estudar a palavra do Senhor, procure conhecer ela na profundidade mesmo. O texto que você vai ler, a história que você vai contar, nos originais. Hoje existem ferramentas e biblioteca extraordinária para que a gente enriqueça o conhecimento, para que possamos trazer uma palavra reta para a igreja do Senhor. Então, se nós não lermos aquilo que a maior parte dos manuscritos antigos não dizem, e quanto mais antigo, mais fidedigno, mais fiel, porque mais próximo do original está, então a gente leria assim, verso de número 3, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancas e paralíticos. E aí nós pulamos direto para o verso 5, um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos, quando o viu deitado e soube que ele estava naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, alguém chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isto aconteceu num sábado, e por esta razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pega a sua maca. Então lhe perguntaram, quem é este homem que mandou você pegar a maca? Mas o homem não tinha ideia que fora Jesus que o havia curado, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Então o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Amém? Graças a Deus. Eu quero rapidamente trazer para você uma reflexão sobre o que parece ser de Deus, mas não é. Coisas que parecem ser Deus realizando por conta de sinais, por conta de maravilhas muitas vezes, por conta de elementos que aparentemente validam como se fosse Deus fazendo, porque são coisas sobrenaturais. O texto vai dizer que perto da Porta das Ovelhas havia um tanque. Quem é considerado como a Porta das Ovelhas? Jesus Cristo. Jesus é a porta. Esse é um elemento nesse texto que nos faz identificar que nem tudo que está perto está nele. Nem tudo que aparentemente fala dele ou está perto dele está de fato nele. Havia ali um tanque, havia ali um ministério, havia ali uma dita congregação, havia ali uma dita igreja, que apesar de estar perto da porta, não estava na porta. Era um movimento de curandeirismo, de crendice, de manifestações de superstição, de misticismo, coisa que acontece muitas vezes em muitos ministérios, em muitas igrejas, ditas igrejas, e que elas estão abarrotadas e elas confundem o coração das pessoas, confundem
o pensamento daqueles que lá congregam, porque existem elementos de ordem sobrenatural que parecem ser a validação. Afinal de contas, alguém foi curado lá. Afinal de contas, alguém foi tocado naquele lugar. E se foi curado, como é que Deus não está naquele lugar? Porque Deus não curaria se aquele lugar não fosse dele. Mas o texto aqui vai mostrar que aquele lugar não era um lugar de Jesus, mas Jesus andou naquele lugar e um homem foi curado naquele lugar. E muitas vezes a cura que acontece, que é Deus quem faz nesses lugares, acabam para aqueles que são donos desses lugares, servindo de discurso de sustentação do lugar. E Deus não está validando o lugar. Deus está apenas agindo com misericórdia e compaixão por alguém que sofre sinceramente, acreditando que Deus pode fazer naquele lugar. E nós precisamos saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E o discernimento não está no sinal, o discernimento está no ensino. Como é que a gente sabe se é Deus ou se não é Deus? A palavra é clara: quem não permanece no ensino de Jesus, mas vai para além dele, não tem o Espírito, não tem o Senhor. A Bíblia vai dizer que Cristo, dizendo a João no Apocalipse, ele disse: quem tira destas palavras, deste ensinamento, qualquer coisa que eu tenha dito, lhe será tirado da sua parte da vida eterna. E aquele que acrescenta qualquer coisa que eu não tenha dito, a ele lhe será acrescentado as pragas daquilo que diz que é juízo meu que virá sobre. Por isso que muitos homens e mulheres no dia do juízo ouvirão do Senhor: apartem-se de mim, vocês que praticam o mal. E eles responderão ao Senhor: mas em teu nome nós fizemos milagres, nós fizemos maravilhas, fizeram muitos sinais, mas não ensinaram o que eu ensino. E a nossa responsabilidade principal não são os sinais, é o ensino. Os sinais, eles estão também na vida daqueles que creem, eles estão também na vida daqueles que ensinam, eles também são um elemento de confirmação do amor de Deus e do cuidado e da alegria do Senhor, porque nós estamos ensinando, mas eles não são a prioridade, eles vêm depois do ensino. Jesus disse assim: em meu nome, vocês expulsarão, vocês realizarão milagres, vocês farão maravilhas, em meu nome, grandes coisas acontecerão. Só que antes de grandes coisas acontecerem, vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Priorize o ensino. Não contaminem, não corrompam, não tirem nada daquilo que eu ensinei. Fortaleçam no ensino. Uma igreja avivada, uma igreja poderosa, uma igreja que é relevante, é uma igreja como a igreja de Atos, que os apóstolos faziam muitos sinais, diz a palavra, mas o povo perseverava era na doutrina. A prioridade dos apóstolos, quando a igreja começou a ter uma certa discussão, porque havia muitos trabalhos sociais, viúvas de lá, de cá, e agora eles estavam meio que sobrecarregados do trabalho, eles estavam fazendo sinais extraordinários, de tal forma que a sombra de Pedro curava. Paulo lá na frente, os seus lençóis, os seus lenços que ele secava o suor, eram levados, as pessoas eram curadas, sinais extraordinários. Mas quando há um problema na igreja, o que eles dizem? A nossa prioridade é a oração e a pregação da palavra. Os sinais são consequências. Então você vai ver nitidamente nessas casas, nesses lugares, porque ali Tanque de Betesda significa casa de misericórdia. Tanque de Betesda pode significar também casa da água que flui. E você vê muitos ditos ministérios com nomes maravilhosos, que até tem Jesus como um amuleto, mas você percebe que ali não é um lugar que Jesus quer estar, que Jesus ensina que o evangelho é puro. Ali não é um lugar de verdadeiros profetas, porque ali não há ensino. Gasta-se muito tempo com sinais e nada com ensino. Muitas vezes é uma palavrinha de 2 minutos, só para de alguma forma não ficar tão na cara, que não tem nada a ver com Jesus. Porque o lugar que tem a ver com Jesus, a prioridade é ensino. Então, em nome de Jesus, cresça na capacidade de ensinar.
se desenvolva na capacidade de orientar, porque o trabalho do pastor é guiar, o trabalho do pastor é coordenar, o trabalho da igreja é esse. Os sinais acompanham os que creem, vêm depois e virão. Lá em Apocalipse capítulo 13, diz a palavra que nos últimos tempos, quando se levantar a besta que levanta da terra, que será a segunda besta, o texto vai dizer em Apocalipse 13, que essa besta, ela fará sinais extraordinários, ela fará prodígios extraordinários, e o povo vai ser conduzido à adoração da besta que havia sofrido uma marca terrível, por causa dos sinais e da manifestação das maravilhas que aquela besta produzia, e que aquela besta tinha cara de cordeiro. Quem é o cordeiro? Ela tinha cara de cordeiro, mas quando ela fala, é o dragão. Tem cara de Jesus, mas quando fala é o diabo. Tem todo um estereótipo de Jesus, cruzinha na frente da igreja, símbolozinho, mas quando fala é o dragão. Então a gente precisa ficar muito atento a isso. Ali era um lugar dito de crendices populares, de manifestação de poder. Volta e meia alguém mexia a água. As pessoas que estavam lá em cima não tinham critério de avaliação, porque talvez alguém gritava lá embaixo: olha, a água mexeu, e aqueles que estavam lá em cima desesperados nem avaliavam, porque eles só estavam em busca de um sinal urgente de transformação, de vida. E nos últimos tempos, por que esses lugares enchem tanto? Você já parou para pensar? Por que esses lugares estão abarrotados? Porque o povo está atrás de imediatismo, de uma solução rápida do seu problema, desesperados, e muitos deles ingenuamente, sinceros, desesperados, cansados de passar tanto tempo em sofrimento. E alguém disse que lá Deus está fazendo alguma coisa. O texto diz que não era um diabo que mexia a água, o texto diz que o que eles falavam é que um anjo mexia as águas. Era um anjo, e por falta de conhecimento estavam lá. Mas graças a Deus, pela misericórdia que Deus tem, que Ele não está sujeito a um lugar ou outro, mas é tudo nele, e todos estão nele. Jesus passou por ali, e ao saber que aquele homem estava passando por aquilo durante tanto tempo, se compadeceu dele. Glória a Deus pelos intercessores, glória a Deus por aqueles que conhecem Jesus. Sorte sua, sorte minha, que quando nós estávamos perdidos, ainda assim conhecíamos alguém que conhecia Jesus. E essa pessoa contou para Jesus: Jesus, ele está perdido, ela está perdida, ele está indo atrás de sinais, indo atrás de soluções instantâneas, indo atrás de mágica, de superstição, de misticismo, mas ele, na verdade, é que ele sofre, que ela sofre, é por ignorância, e Deus não leva em consideração a ignorância. Então Jesus vai e diz àquele homem: você quer ser curado? Senhor, eu não tenho ninguém que me leve, porque esses mecanismos de superstição, de religiosidade, tem pedágio. É uma outra forma de você identificar um ministério doente, que parece que Jesus está ali, mas não está. Tudo é grana, tudo é voltado para a arrecadação. Ou você pensa que ali, por que ele diz não tem ninguém que me leve? Com certeza tinha gente para levar. Quando as águas mexiam, haviam carregadores, haviam mercadores. Se havia no templo, que era para ser justo, estava corrompido nos dias de Jesus, quanto mais no tanque de Betesda. Só que esse homem não tinha condições de poder pagar para se assentar na área VIP do templo, para comprar a cadeira ouro, a cadeira prata, a cadeira bronze. Então fica lá para trás. Se sobrar uma oportunidade, quem sabe algum dia você pula nessa água e você é curado, mas até lá fica aí sofrendo. E eu fico maravilhado de saber que nesses lugares Jesus não está nas áreas VIP, Jesus está nas marginalidades. Mas Ele está. Trouxa, o que paga caro para sentar na área VIP, Jesus está na marginalidade. Ele entra e Ele cura. Mas para a gente que fica essa reflexão, nós somos chamados para ensinar.
A nossa principal vocação deve ser levar o povo a conhecer a verdade, e a verdade vai lhes libertar. Favorecer. As pessoas perguntam, por que o CI vive o que vive? O Senhor me disse, eu vou dar para vocês as mesmas coisas que eles têm, sem vocês fazerem o que eles fazem, para que a voz de vocês seja ouvida. Nós não vamos ter só cara de cordeiro, nós vamos ter voz que condiz com aquilo que a gente parece ser. Uma palavra, para que a gente possa de fato levar as pessoas a conhecerem o amor de Jesus. E as pessoas perguntam, por que o CI está vivendo? Eu aprendi com meu pai a não corromper o Evangelho, a não corromper a palavra. Eu digo aos pastores todos quando pregam aqui, os mais novos, os mais velhos, quem sou eu, né, para orientar o bispo Bartolomeu, por exemplo, que ontem pregou uma mensagem extraordinária. Mas os mais jovens, eu chego para eles e digo, se vocês tiverem só 15 minutos de Jesus, é mais do que suficiente. É melhor 15 minutos de Jesus do que 45, uma hora de Genésio. Gasta tudo que você tem de Jesus, que é suficiente. Pedro, na pregação que 3.000 se converteram, se você ler devagarinho, não dá mais do que 15 minutos a mensagem de Pedro. E 3.000 se converteram, porque a mensagem de A a Z é Jesus. É ensino. É replicar o que Jesus ensinou. É contar para aquele povo que veio de tantos lugares, quem é o Salvador, qual foi a sua missão, que morreu, que ressuscitou, e agora o que fazemos? Se arrependam, sejam batizados em nome do Senhor e recebam o dom do Espírito Santo. Foi só ensino, e houve uma manifestação de glória, e milhares de pessoas não só se salvaram, foram salvas, mas também foram curadas. Os sinais vieram, os sinais acompanharam, mas a prioridade nunca foi ser conhecido como o cara da profecia, o cara que bota a mão e alguém é curado. Não é essa a nossa prioridade. Se alguém tiver que lembrar da gente, que se lembre como alguém que nunca corrompeu o ensino de Jesus, que sempre foi reto no falar a palavra do Senhor, que a palavra não fez curva, que o ensino de Jesus era elementar, que essa igreja seja preservada sempre nessa palavra em nome de Jesus. Eu me lembro do meu pai, que aos sábados e domingos ficava em casa estudando. Eu me lembro dele com uma Bíblia na mão, um caderninho de anotação, e era só o que ele tinha. Eu não me lembro do meu pai tinha uma biblioteca linda. O meu pai é da época da Barça. Nós tínhamos um quarto em casa que era Barça, completa Barça, que hoje é o Wikipédia nosso. Na época era livro. Tinha Barça e tinha uma verde também, que eu não lembro o nome. Quem lembra da verde? Que era também uma concorrente da Barça. Então o que havia de acesso a conhecimento, meu pai tinha, assim, eu me lembro dos livros e livros e livros, mas me chamava a atenção que quando ele ia preparar uma mensagem, ele só se sentava com a Bíblia. Era a Bíblia, um caderninho. Quando ele pregava era a Bíblia para cá, a Bíblia para lá. Isso mexeu comigo, isso me fez entender que a palavra do Senhor, ela é suficiente. Qualquer coisa que a gente possa trazer para engrandecer, para dar mais substância ao ensino, ok, mas não substitui o ensino. Basta o ensino, basta Jesus, basta o Senhor. Que nós sejamos conhecidos como uma igreja profética, de verdadeiros profetas em nome do Senhor. Que o Senhor nos olhe e veja verdadeiros profetas, que quando falam do que Deus está falando. E o que Deus está falando é o que Jesus já falou, é o que já está escrito, é o que já está ensinado, é o que precisa ser restaurado. Nós vivemos uma crise na igreja, não porque a igreja não tem o conhecimento, a igreja só precisa voltar a aplicar o conhecimento que ela já tem, parar com essa onda de sincretismo religioso, de misturar as coisas, que a gente vê tanta gente fazendo e tanta gente sendo tentada a fazer, porque aparentemente os lugares estão cheios, mas é porque é um povo correndo atrás de sinais. Mas nós somos levantados por Deus para pregarmos o ensino, e esse povo vai conhecendo. Tanto é que Jesus, depois que cura esse homem não fica no tanque de Betesda. Jesus encontra ele lá no templo, porque uma vez que ele foi curado, para onde que ele correu? Para onde o ensino estava sendo. Apesar de daqueles dias haverem muita corrupção no templo também, mas ainda era o lugar que haviam remanescentes ensinando o ensino do Senhor.
E Jesus encontra ele no templo. Aí Jesus diz: olha, você foi curado. Não volte a errar. Não volte a procurar esses lugares. Não volte a andar nessas ondas, nesses movimentos, para que algo pior não te aconteça. Fica no ensino, fica no beabá, fica no dia a dia, fica na instrução, fica, porque é o ensino que nos sustenta, é o ensino que nos protege, é a palavra do Senhor. Então que a gente tenha isso muito bem enraizado dentro de nós, porque eu creio que o Senhor está levantando nesses dias. A segunda-feira o Senhor vai levantar muitos pregadores do Evangelho, e esses pregadores terão dons também, porque é óbvio, Deus dá dons. Deus vai dar a capacidade a muitos de nós de, pregando, pessoas serem curadas, libertas, alcançadas, tocadas. Os sinais vão acompanhar, mas a nossa prioridade é o ensino. Quando você tiver que gastar tempo, gaste tempo para conhecer a palavra. E deixe que o poder da palavra e do nome de Jesus, através da palavra, faça os sinais, porque aí é Ele que faz. Não se esqueça que lá no Egito Antigo, quando Moisés se levantou para fazer sinais, os pagãos, os cientistas do Egito também fizeram os mesmos sinais. O sinal não é propriamente a comprovação. Agora, o Evangelho é de fato a comprovação. Quando a palavra é pregada puramente, sem desvios, sem corrupção, aí uma igreja é liberta, um povo é alcançado, há conversão genuína, o propósito de Deus alcança os corações, e aqueles que precisam de sinais do alto, eles acompanharão, eles tocarão. Mas nós sairemos de casa dedicados não na performance, não naquilo que Deus pode fazer, para de certa forma nos colocar posicionados em lugares, porque quem faz sinais muitas vezes é reconhecido, quem prega a palavra muitas vezes não tem nem tempo. Eu já fui pregar em lugares que fizeram de tudo que é espetáculo, tudo que é show, tudo que é coisa, tudo que você podia imaginar no culto fizeram. Na hora da palavra alguém me disse assim: ó, só tem 20 minutos, tá? Não dão prioridade aquilo que de mais importante nós temos. Então dê prioridade. Quando você se assentar com alguém que precisar de ajuda, que precisar, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Vamos ver o que o Senhor fala. Vamos ver o que o ensino de Jesus. Vamos ver o que Jesus diz. Quando tomaram uma atitude, vamos ver o que Jesus faria, ou o que Jesus fez, e tenhamos nele o principal modelo. Não apenas para ensinarmos, mas para vivermos também. Hoje eu recebi um testemunho de um jovem que disse: pastor, você pregou uma palavra que mudou a minha vida, me confrontou, mas eu mudei o meu pensamento, e de lá para cá eu tenho vivido um novo tempo extraordinário. Está lá no meu story, você vai ver se você ler lá. E ele disse que foi uma palavra que eu preguei, que eu fazia uma pergunta na mensagem: as pessoas que te seguem estão indo para onde? As pessoas que me seguem precisam ir para Jesus, porque eu estou indo para Ele. Então as pessoas que nos seguem estão indo para onde? Que nós sejamos não apenas cara de cordeiro com boca de dragão, que ao falarmos levemos pessoas para um precipício, mas ao falarmos levemos pessoas para um aprisco, em nome de Jesus, para encontrarem o verdadeiro, bom, fiel e soberano pastor das nossas vidas, que é o nosso Senhor. Amém?